Estamos de volta, este é o Bom Dia Senar Mato Grosso, hoje falando, esclarecendo algumas dúvidas, alguns pontos polêmicos sobre agroquímicos, ou agrotóxicos, como a legislação bem coloca, mas são os defensivos agrícolas, os defensivos químicos. Quem está aqui esclarecendo essas dúvidas é o engenheiro agrônomo, instrutor credenciado junto ao Senar Mato Grosso, o Márion Henri Ribeiro Dantas, que, como eu disse no primeiro bloco, veio lá de Mato Grosso do Sul para participar aqui conosco. Mário, vamos lá, vamos seguir com a linha de raciocínio. Quando um agrotóxico não é aprovado, o registro não é aprovado, o que acontece? Então, para ele não ser aprovado, ele tem que passar por todas aquelas três instituições que nós falamos anteriormente, Anvisa, MAPA e junto também com o IBAMA. E quando ele provoca algumas anomalias durante os seus testes. Então, quais são elas? O primeiro ali, para que os produtos não sejam aprovados no Brasil, é quando não tem método, um deles é o método de desativação da molécula. Ou seja, eu tive um problema com essa molécula, eu preciso ter um antídoto que eu faça a desativação dela, caso surja alguma controvérsia na sua utilização. E se não tiver nenhum antídoto, esse produto não pode ser aprovado para o mercado brasileiro. Também, quando não há medidas eficazes para monitoramento dos resíduos, para combater os resíduos remanescentes, também não vai ser aprovado. Considerando também teratogênicos. O que é teratogênico? Isso é quando ele provoca anomalias em fetos. Então, se esse produto provocar anomalias em fetos, ele não pode ser aprovado ao mercado brasileiro. O Brasil não aceita esse tipo de produto. Também quando é considerado carcinogênico, quando provado em cima de testes e pesquisas durante muito tempo, não é de um dia para o outro, são inúmeros anos de teste, demora mais ou menos 10 anos para regularizar um produto, que esse produto pode provocar desenfreadamente uma multiplicação de célula no ser humano ou em animais, provocando câncer. Então, se ele tiver provas que esse produto não é seguro para a saúde humana e de animais, ele não vai ser aprovado no mercado. Também, quando provoca mutações, que é quando os animais têm algumas variações. Um exemplo, a gente vê de vez em quando um bezerro com duas cabeças, isso é uma mutação e ele não vai ser aprovado. Quando tivermos distúrbios hormonais, também provado pela inalação ou ingestão desse produto ou contato com esse produto. Isso é bem característico, principalmente quando a gente fala em alguns hormônios de desenvolvimento humano, as crianças provocam atrofiações e os adultos começam a ter comportamentos diferentes hormonais, ele não vai ser aprovado. E também quando se relevem que é mais perigoso para o homem do que de testes laboratórios com animais e tem podido demonstrar segundo critérios técnicos e científicos atualizados. Ele foi regulamentado, fizemos teste durante anos, foi para o mercado e depois vai ter alguns testes de validação para ver se esse produto ainda continua seguro, se o ser humano não provocou uma resistência a esse produto e já está começando a ter anomalias. Então, se um desses testes provar que esse produto não foi considerado mais seguro, porque teve uma nova metodologia de pesquisa, um novo teste foi desenvolvido e mostrou que ele não é realmente tão seguro como parecia que era. Esse produto vai ser tirado do mercado, mesmo que ele teve uma aprovação nos anos anteriores. Então, não é porque lançou o produto no mercado que ele vai ficar para o resto da vida disponível no mercado. Se pesquisas forem feitas e mostrar que realmente teve um novo método que identificou que essa molécula pode trazer algum tipo de problema para a saúde humana, ele também vai ser descaracterizado. E quando as características causarem danos ao meio ambiente, provocou impacto ambiental, ele não é autorizado a utilização no Brasil. Agora, como você disse, são 3 órgãos ali que vão analisar e o processo ele é longo, São cerca de 10 anos em muitos casos, muitas vezes até passa desse período, justamente porque são feitos vários testes. O que significa, eu sei que lá para frente você vai falar disso, que quando há uma liberação, uma autorização em massa, vamos dizer assim, não significa que não tenha passado por todo esse crivo, significa que deu mais agilidade justamente na parte final dos testes ali, depois de um período longo de experimentos. Deu agilidade no processo de documentação. É só para registrar o produto. Geralmente ele fica empatado no registro. Fazem todos os testes durante anos, mais de 10 anos às vezes, da parte ambiental, de toxicologia e a parte de eficiência agronômica. Só que quando vai para registrar o produto, para que ele possa ser comercializado, tem uma burocracia muito maçante nesse processo que inibe ele chegar no mercado. Então,
a gente vai falar um pouquinho mais para frente, o governo deu um pouco de agilidade para colocar ele no mercado. Antes de chegar nesse tema, então, vamos lá. Por quanto tempo vale o registro? O registro é válido durante um tempo indeterminado, desde que tenha pesquisas, né, novos testes com ele. Se tiver testes, como eu falei anteriormente, que provar que esse produto não é tão seguro como registrado anteriormente, ele vai ser tirado do mercado para fazer novas adequações e se realmente ele conseguir reverter esse grau de toxicologia ou de contaminação, ele volta para o mercado. Caso contrário, ele é desativado do mercado brasileiro. Perfeito. Vamos lá que existem também os tipos, né, de registros. Isso. Um deles é o produto técnico, é um princípio ativo novo quando ele entra no mercado, não é comercializado, ele só é utilizado para testes de produtos. Então vai ser vendido para empresas para fazer as suas validações, suas pesquisas. O produto técnico equivalente são cópias de princípios ativos inéditos, que não tinham no mercado, mas que foram multiplicados entre empresas diferentes, que podem ser feitas quando caem as patentes e vão ser usadas na formulação de produtos comerciais. É comum empresas registrarem o mesmo princípio ativo várias vezes, para poder fabricar venenos específicos para plantações diferentes, por exemplo. Então, se a gente pegar um princípio ativo, esse princípio ativo, às vezes, ele está registrado para 3, 4 culturas e ele é eficiente para outras culturas. Então, as empresas precisam registrar essa mesma molécula inúmeras vezes para utilizar em diferentes culturas agrícolas. O produto formulado já é o produto final, aquilo que chega para o agricultor, é aquilo que o produtor tem condições de comprar e ele pode aplicar no seu. E o produto formulado equivalente é um produto final genérico. Então é um princípio ativo, mas que ele é registrado de maneira diferente para ser utilizado por outras empresas. Porque senão fica uma molécula detentora de uma só marca, de uma só patente, e o produto precisa chegar no mercado para outras pessoas também. Não posso ter um monopólio empresarial voltado no setor do agronegócio. Perfeito. Seguindo, justamente para o tema que a gente comentou há pouco, né? Justamente. Então, no ano de 2019, 290 agrotóxicos foram liberados pelo governo brasileiro. Isso só ali nos primeiros 7 meses. 7 ali, né? meses. Isso gerou uma conversa muito grande dos setores e gerou muita informação em verdade, né, desconexa sobre o tema. Esses produtos não foram produtos que chegaram no mercado e entraram sem teste nenhum. Eram produtos que estavam há anos na fila de pesquisa e que por algum motivo não estavam conseguindo chegar no mercado. Só que desses 290, a grande maioria são produtos genéricos. As moléculas novas mesmo são poucas. A maioria são moléculas já conhecidas que foram patenteadas com novos nomes, com novos laboratórios e chegaram no mercado. E deixar bem claro, tem produtos que foram aprovados que estão há mais de 20 anos na fila de espera para entrar no mercado brasileiro. E o produtor rural, vocês que estão assistindo a gente, sabe que a cada ano que passa, as pragas e doenças se movimentam e tem uma nova resistência a determinados produtos do agronegócio, agroquímicos. E a gente precisa ter novas formulações, com novas doses, com novas eficiências, para que a gente consiga controlar as pragas e doenças para ter uma produção agrícola satisfatória para o agronegócio brasileiro. Perfeito. Aí esse sim é um dos pontos aí que gerou polêmica, como você disse. E essa informação, né, que você traz aqui é a informação que você que está no campo e quando ouvir assuntos como esse pode rebater aí as críticas justamente com essa informação técnica, né? Ou seja, exemplos de produtos que ficaram quase 20 anos, como você disse, o fato da grande maioria ser produtos aí genéricos, como você disse, sim, né? Também, ou seja, o número fica muito expressivo, mas tem toda uma história por trás e muitas vezes essa história que acaba não sendo contada e por isso gera tanta polêmica. A intenção é impactar quem está lendo, né, a notícia, não trazer a verdade nua e crua, falar, calma, é 290, mas já são produtos conhecidos no mercado, só foram reapresentados com nomes diferentes. Perfeito. Temos alguns exemplos aí, né? Que foi autorizado em 2019 foi o sulfoxaflor, que é um inseticida utilizado já em outros países e testado e mostrado que ele é eficiente no Brasil. E um deles que estão querendo proibir é o glifosato, o herbicida mais utilizado nas lavouras e pastagens brasileiras para controle de ervas daninhas e em floresta também, né? Então vamos pensar qual que seria o impacto se o Brasil proibisse o uso do glifosato. Imagina o senhor produtor que planta 10 mil hectares tendo que contratar
funcionários com enxada para controlar as ervas daninhas. O custo de produção brasileiro seria absurdamente alto, que faria com que a atividade seja inviável economicamente falando. Só que o glifosato é um herbicida, é um produto já testado e conhecido pelo mundo inteiro, que ele não chega na mesa do brasileiro. Ele é utilizado para o controle de ervas daninhas, não é para o controle de pragas na lavoura, não é para o controle de qualidade do produto, de fungo, nada disso. Ele é só utilizado para o controle de ervas daninhas. Hoje, com as tecnologias que nós temos, a quantidade desse produto utilizado por hectare tem diminuído muito, visto que os produtores estão investindo em maquinários que aplicam o produto realmente só onde tem um alvo de interesse, que é a erva daninha. Então não aplica-se mais na área inteira. Então a utilização está cada vez menor. Esse produto, quando utilizado da maneira correta, o período de carência dele não vai trazer resíduo para o consumidor final. E quando passar por todo o processo de industrialização, seja do milho, seja da soja, do algodão ou até mesmo da cana-de-açúcar, essa molécula ela é inativada por fatores térmicos e até mesmo mecânicos. Então a gente não vai ter problema futuro para o produto a utilização do glifosato. Só que muitas pessoas defendem isso baseado em interesses próprios. Vamos só que a gente está no finalzinho aqui, vamos lá que tem uma provocação aqui, né? Isso é engraçado, patrão. Toda vez que eu vou ao mercado, eu fico me pensando, será que a dona de casa que vai fazer compra, ela se preocupa com a sua família como o produtor rural se preocupa com o final do produto? Nós temos aqui um produto utilizado nas lavouras e ali um produto muito utilizado nas residências. Deixando bem claro que o princípio ativo é o mesmo. São 2 piretroides. Só que eu tenho uma dose para utilizar dividida em milhões de litros por hectares, e o outro eu posso usar do jeito que eu quiser na minha casa, porque eu não tenho orientação técnica. Falar, você pode dar 2 borrifadinhas só por dia. Não. Já aconteceu em caso de família, o pessoal coloca tanto no ambiente que você não consegue entrar. E você está inalando. É o produto, contato direto com as suas vias respiratórias. Fica para reflexão. Vamos para a última tela então, que nosso tempo já esgotou aqui. Como é gasto o investimento de agrotóxicos no mundo? Então o Brasil, vamos olhar lá, o 13º país do mundo que utiliza-se agrotóxicos para a produção de alimentos. Olha lá que legal. Gasto em agrotóxicos de produção 2017 de dólares por tonelada de alimento produzido. O país que mais utiliza agrotóxicos no mundo para a produção de alimentos é o Japão. E, consequentemente, é um dos países que tem o maior índice de desenvolvimento humano e longevidade. Saúde japonesa é invejável. Então, será que realmente o agrotóxico é o grande problema da saúde pública brasileira? Talvez não, né? Fica a pergunta e fica a reflexão aí, né, Mário? Fica aí. Obrigado pelas tuas informações, né? Esgotou o nosso tempo aqui. Obrigado a você que nos acompanhou. Esse foi o Bom Dia Senar Mato Grosso. Até semana que vem. Muito bom dia para você que está ligado na programação do Canal Rural. Seja bem-vindo ao Bom Dia Senar Mato Grosso. A gente fala aqui de Cuiabá, o estúdio do Canal Rural aqui em Mato Grosso. E você é o nosso convidado a partir de agora para ficar sabendo mais sobre informações que podem te ajudar aí no dia a dia da propriedade, que vão enriquecer o teu conhecimento. Quem está aqui conosco é o Mário Henri Ribeiro Dantas, já veio aqui em outras vezes. Bom dia, Mário, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Ô, Mário, vamos pôr na tela aqui só teu crédito. Aqui é engenheiro agrônomo, mora lá em Mato Grosso do Sul, veio diretamente de lá para participar aqui conosco do Bom Dia Senar Mato Grosso, hoje para falar sobre um tema que desperta muita curiosidade, né? Muita gente buscando informações, tentando ficar mais informado, com maior conhecimento sobre esse tema, porque é um tema que gera muita polêmica, especialmente para quem não está ligado ao campo, né, Mário? Justamente. É um tema bastante polêmico e tem muitas inverdades sobre o tema. Então, a manipulação de informações e o que chega para a população que não está ligado ao agronegócio ou está ligado à utilização desses produtos é uma informação distorcida com interesses próprios. Então, nosso intuito como profissional é trazer a informação correta sobre o produto para os nossos telespectadores e que vocês consigam ter um pouco mais de informação sobre esse tema
tão interessante e tão polêmico. É importante que assim, a apresentação do Mário, ele vai trazer aqui essas informações, acaba derrubando alguns mitos, né, contestando algumas inverdades, como você bem colocou. E você que está nos acompanhando, que entende, né, do assunto, também é importante, né, reciclar suas informações, reforçar o teu conhecimento até para ajudar a esclarecer aquelas pessoas que eventualmente não têm um conhecimento técnico mais aprofundado, né? Derrubar aí, quem sabe, alguns mitos também, ajudar nessa desmistificação sobre o tema. Vamos começar explicando o que é um agrotóxico. Eu vi que você coloca em vermelho, porque a própria palavra também já gera polêmica, né? Justamente. Então, a palavra agrotóxico só é utilizada no Brasil. O único país que usa esse termo agrotóxico é o Brasil. Outros países usam como defensivo agrícola ou agroquímicos. Só que a legislação brasileira, desde quando teve a sua criação para o agrotóxico, utiliza esse tema de propósito. O grande problema é que a palavra é muito impactante, né? A palavra tóxico já remete à morte. E geralmente, quando a gente vê alguma imagem relacionada a este produto, a imagem é mais ou menos isso. Agrotóxico mata. Mas mata o quê? Qual que é a finalidade? Então, ele vai te provocar problemas, né, problemas de saúde ou com o ser humano quando a gente tiver esse tipo de comportamento, quando se utiliza o produto da maneira incorreta. Então, essa é uma imagem, infelizmente, comum ainda no meio rural por falta de informação, né? O pequeno produtor, às vezes, não tem essa informação e nós do Senar estamos aqui para dar os treinamentos adequados e mostrar para ele que o produto é muito eficiente, muito eficaz e desde que utilizado da maneira correta. Ele tem seu grau de segurança, mas também tem seu grau de periculosidade, assim como qualquer outro produto químico. Se você tomar um medicamento de maneira inadequada, conforme está escrito na bula, fora do que está escrito na bula, você vai ter problemas também. Se você comer sal, que é um produto livre de comércio, além do recomendado, além do que o corpo suporta, você também vai ter problemas. O agrotóxico é da mesma maneira. Agora você falou, o pequeno produtor muitas vezes não tem toda a informação. Agora também tem aquele profissional que está trabalhando em uma grande propriedade, média grande propriedade. Essa propriedade, isso já relatamos várias vezes, né, Mário? Até uma orientação forte que o Senar faz, os instrutores fazem, é com relação à necessidade do uso de EPI. Muitas vezes a própria propriedade fornece cumprindo a lei, mas o funcionário, o colaborador, lá na hora, acaba achando que não é necessário usar, assumindo esse risco, né? E o que, é claro, é um risco, né, como eu acabei de mencionar. Com certeza. Então, mas não temos que dar brecha. A legislação é clara, nós temos que utilizar o EPI e a empresa obrigatoriamente tem que disponibilizar para os seus colaboradores e ter que exigir que utilizem. Deixe numa cláusula de contrato que, não cumprindo essa demanda de utilização, será desligado da empresa, deixando bem claro que a multa para o não cumprimento da lei é bem grave, é bem pesada e o produtor rural tem que estar atento a todas essas cláusulas de contrato. Aqui você já deixou claro que assim, normas existem, a legislação ela é rigorosa com relação ao assunto, que já acaba desmistificando muitas vezes aqueles que acreditam que não há um regramento com relação ao tema. Só queria fazer uma pergunta para ti. Você começou falando que, de propósito, a palavra é utilizada assim na legislação brasileira. Por quê? Ela é utilizada para provocar um impacto às pessoas, para deixar de utilizar o produto de uma maneira desenfreada. Então, a palavra agrotóxico é para realmente impactar as pessoas e falar, toma um pouco de cuidado na utilização, porque senão você terá problemas pessoais com esse produto. Só que, infelizmente, como a gente falou, por inadimplência de alguns profissionais ou por falta de conhecimento, não se toma tanto cuidado como deveria. Só para exemplificar, em outros países não utiliza a palavra agrotóxico, aí vai defensivo. Defensivo, agroquímico, a palavra agrotóxico não é utilizada, só no Brasil. Perfeito, vamos seguir. Mas qual que é a definição, né? Agrotóxico, olha só que interessante. São todos produtos agentes de processo físico, químico ou biológico, utilizados no setor de produção, armazenamento, beneficiamento de produtos agrícolas, pastagem, floresta, entre outros. Visa alterar a composição da flora e da fauna a fim de preservá-las de ações danosas a seres vivos considerados nocivos. Também são considerados agrotóxicos substâncias, produtos empregados como desfolhantes, dessecantes, estimulantes e inibidores de crescimento. Só que na legislação, produtos físicos, está escrito ali também, é agrotóxico. Então, a enxada pode ser considerada um agrotóxico, desde que utilize ela para
inibir o crescimento de uma vegetação, por sinal. Então existe um parâmetro muito grande para o que é agrotóxico. Produto biológico pode ser agrotóxico, produto químico pode ser biológico, e até mesmo um excesso de calor que você vai utilizar para controlar uma vegetação, uma erva daninha, também é considerado um agrotóxico. Maravilha. Agora vamos para aquele tema que muita gente despertou dúvida, especialmente em 2019, né? Como é registrado, quem que regulamenta esse registro e essa autorização da utilização aqui no Brasil dos produtos? Então, o Brasil é um dos países que tem uma legislação mais séria e mais difícil para autorização de produtos agroquímicos, né, os agrotóxicos, no meio rural. Então, ao contrário de que muita gente acredita e defende que o Brasil deixa usar os produtos de qualquer maneira, isso não acontece. Para que um produto seja registrado no Brasil, demora-se em torno de 10 anos. Então, são 10 anos de pesquisa para provar que esse produto tem uma segurança para ser utilizado. E segurança é quando eu digo parte ambiental, parte de saúde humana e eficiência agronômica. Então, não é só, vou lançar um produto no mercado e esse produto vai entrar de qualquer maneira sem teste. Então, quem regulamenta tudo isso é uma lei, né, uma lei de 1989, 7.802, e um decreto que posteriormente foi regulamentada. Para isso, o primeiro órgão que é responsável é o MAPA, tem uma instrução normativa da eficiência agronômica. O produto tem que provar que ele tem eficiência agronômica, que ele vai trazer benefícios para a produção agropecuária. Se ele conseguir provar isso, ele vai passar por outras fases, que é a da Anvisa, que é a classificação toxicológica, onde vai dizer qual que é o grau que ele tem de agressividade para os seres humanos e animais, e o IBAMA, quando a gente pensa no meio ambiente, o quanto ele pode ser perigoso para o meio ambiente quando a gente pensa na parte de contaminação. Ou seja, uma análise conjunta aí com três grandes instituições, grandes órgãos aí, justamente para garantir essa segurança. Isso mesmo. Então a gente trouxe aqui até um fluxograma do registro. Lá na Anvisa vai fazer uma avaliação toxicológica do produto, o quanto ele é tóxico e o quanto ele pode ser prejudicial para a saúde humana. Se for aprovado o produto pela Anvisa, trazendo segurança para o manuseio e condições de inibição desse produto, caso tenha uma intoxicação, ele vai passar pelo MAPA, que é a avaliação agronômica, saber se ele realmente atende a proposta do produto, seja lá para controle de pragas, doenças ou ervas daninhas. Aprovado, ele vai fazer uma avaliação também ambiental, saber qual que é o risco que esse produto traz para o meio ambiente. E a gente tem que pensar com bastante carinho nisso, porque o IBAMA é um dos órgãos que tem uma maior fiscalização sobre a eficiência do produto e o quanto ele pode ser nocivo para o meio ambiente quando utilizado a dose correta. Vamos deixar bem claro isso. Após passado por esses três departamentos, vai passar pelo MAPA de novo só para aprovação do registro do produto, liberação de bula, e aí vai passar para cada estado, onde tem sua legislação própria, para entrar no mercado como um produto a ser comercializado. E aí vem na próxima tela algo que é muito importante, nas próximas telas aqui, que é com relação às classificações, né, que vem a indicação exatamente da periculosidade desse produto. Justamente. Os agrotóxicos, eles estão disponíveis para compras e às vezes as pessoas que adquirem esses produtos não têm um grau de conhecimento, de formação tão elevado. Então ele precisa ter informações fáceis, que seja de fácil entendimento para o produtor rural e que deixe bem claro a missão, né, a ideia que ele quer passar. Então a Anvisa, quando busca falar sobre a parte de toxicologia, ele deixou em 4 cores para facilitar o entendimento. Então, extremamente tóxico. Vai vir um rótulo com a tarja vermelha que identifica que o produto é extremamente tóxico. Extremamente tóxico não quer dizer que ele tem o intuito de matar as pessoas. Não é isso. O produto foi feito para outros controles. Altamente tóxico, cor amarela. Moderadamente tóxico, azul. E pouco tóxico, verde. Mas, Mário, o pouco tóxico verde, ele não tem toxicidade para o ser humano? Sim, já diz, ele é tóxico, mas com uma dose bem mais leve de toxicidade. Já o IBAMA também tem uma classificação de toxicologia, no caso de periculosidade, vamos dizer assim, que é classificado de 1 a 4, onde o 1 é altamente perigoso para o meio ambiente e o 4 é o que é menos perigoso para o meio ambiente. Então pode acontecer de ter no mesmo produto ele ser altamente perigoso para o ser humano, mas para o meio ambiente quase inofensivo. E assim também pode ser o contrário, altamente
contaminante para o meio ambiente, e na classe de toxicologia para seres humanos, vindo da Anvisa, classe verde com pouco toxicológico. Então tá fácil identificar ali, né? Pelas cores, então, com relação à saúde humana, né? E pelos números ali com relação à questão ambiental. Então. Justamente. Perfeito, Mário. Vamos fazer uma pequena pausa aqui, daqui a pouquinho a gente volta com esse tema muito importante. O Mário está esclarecendo aqui algumas dúvidas que são comuns e que acabam gerando também certa polêmica com relação aos agroquímicos, né, aos agrotóxicos. Você é nosso convidado a continuar com a gente. Daqui a pouquinho a gente volta aqui de Cuiabá. Este é o Bom Dia Senar Mato Grosso.